que possam tomar em Mateus 28, 16 a 17 e Mateus 20, 20. Se alguém puder tomar para ler. Sim, Mateus de 28, 16 a 17 e Mateus 20, 20. Qual é o capítulo? Mateus 20, 20, meu irmão. E Mateus 28, 16 a 17. Mas alguns 16, 17, né? E aproximando-se 28, Jesus, 17, 17, falou-lhes dizendo: Mateus. Foi dada toda a autoridade no céu e na terra. 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok. Aí está a falar claramente, quando os discípulos, os 11 foram, viram Jesus e eles lhe adoraram. Adoraram a quem? Adoraram Jesus Cristo. Jesus Cristo foi adorado. Existe uma parte do Alcorão que diz que também Maomé foi adorado. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. A Bíblia é clara em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, importa que os que adoram, adorem Espírito e é verdade. E agora tome João capítulo 14, versículo 6 a 10. João 14 diz o seguinte: Sim, Respondeu-lhe Jesus: sim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Uhum. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Pode continuar. Se vós me conheceis, a mim também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Uhum. O conheceis e tendes? Visto. Quem? O Pai. Pai. Pode continuar, irmão. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Uhum. E isso nos basta. Sim. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que eu estou convosco Uhum. e ainda não me conheceis? Sim. Ainda não me conheceis, Filipe? Sim. Quem me viu, a mim, viu o Pai. Sim. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Sim. Continua, irmão. Não crês tu que eu estou no Pai Uhum. e que o Pai está em mim? Uhum. As palavras que eu vos digo, Sim. não digo por mim mesmo, Sim. mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Amém. Amém. Está aí claramente as Escrituras. Filipe disse ao Jesus: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus deveria dizer que não, o Pai está deste lado ou acolá, assim por diante. Mas Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que tu me dizes que mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai? Se você não crê, pelo menos creia pelas obras que eu faço. Porque as obras que eu faço não sou eu quem faz, mas o Pai que está em mim é quem faz. Quem é o Pai que Jesus falava? Irmão, Mateus capítulo 1, lá está claro. Quando José queria se separar da Maria, no sonho ele foi dito como: não se separe da Maria, porque o que está gerado nela é do Espírito. E João capítulo 4, versículo 4 diz que Jesus Cristo é quem? João capítulo 4, versículo 24 diz que Deus é quem? É Espírito. E os que adoram devem adorar em Espírito e em verdade. Em Mateus capítulo 1 diz que o que está gerado no ventre da Maria é do Espírito Santo. E deste lado aqui Jesus está a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. O Espírito Santo, que é a força, que é Deus, este Deus se manifestou em carne humana, habitando na terra através de um homem, Jesus Cristo. E isso é exatamente o que diz lá Isaías 7,14, Mateus 1, Emmanuel, Deus conosco. Mas atenção, tenho que explicar aqui quando que Jesus é um profeta, quando que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, como homem na terra, pregou a sua mensagem, como Jeremias, Isaías, Moisés, pregou a sua mensagem às 12 tribos de Israel. Por isso que ele mesmo disse em Mateus capítulo 15, versículo 24, Mateus capítulo 10, versículo 5, que não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, os irmãos dele.
Então Jesus, como profeta, a sua mensagem somente era para as 12 tribos de Israel. Mas Jesus Cristo, como Deus Espírito, quando ele morreu, ressuscitou, regressou à sua posição como Deus. E ele disse que mesmo o Espírito Santo, se ele não fosse o Espírito Santo, não viria. Porque é ele quem deveria enviar o Espírito Santo. Você vê? Então é Jesus Cristo quem é Deus. Mas olha, meus, a pergunta aqui que nunca foi respondida é: Maomé, quando ele morreu, ressuscitou? E quando diz sobre 3 dias, isso não importa. Sexta-feira, sábado, domingo, Jesus ressuscitou. São 3 dias, são 3 dias. Pode ser o calendário judaico assim por diante, mas são 3 dias, são 3 dias. E isto é o que a palavra de Deus está a dizer, não é o que está no Alcorão. O que estamos a falar que não é o que está no Alcorão. Nós estamos a falar o que está na Bíblia. Não o que Maomé tirou da Bíblia, inventou com o pensamento dele e colocou em um livro. Não é isto, não. O Alcorão veio e encontrou a Bíblia. Se o Alcorão veio e encontrou a Bíblia, Maomé tinha que continuar a mostrar somente a Bíblia, não colocar o pensamento dele. E ele colocou o pensamento dele a pensar que estaria a trazer uma realeza. Mas isso só pode enganar aqueles que foram predestinados para ser enganados. Mas todo filho de Deus saberá que a verdade é o que está na Bíblia Sagrada. Questão que não quero calar. Antes de responder isso aí, queria tocar também sobre Jesus Cristo. O ilustre ainda continua pisando a mesma tecla, que ele seja Deus. Diz Deus no Corão, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Temos uma versão aí. a perceber? Vou traduzir. Deixa. Eu traduzo, está em versão de coisa. É Alcorão 5, versículo 72 a 73. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. É descrente alguém que diz que Jesus é Deus. A pessoa que vai dizer que Jesus, o Messias, é Deus, essa pessoa é descrente. Primeira coisa. وقال المسيح يا بني إسرائيل, quando o próprio Jesus disse para o filho de Israel, اعبدوا الله ربي وربكم, adore. O Jesus foi enviado e ele dizia para o filho de Israel que adorem Rabbi wa Rabbukum, adore o meu Deus e o vosso Deus. وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Essa passagem que Cacó Felipe referenciou, mas de uma forma deturpada, para tentar também atrapalhar o desatento. Aquela pessoa que praticar idolatria, aquela pessoa que idolatrar Deus, essa pessoa será proibida, é proibida essa pessoa entrar no paraíso, essa pessoa será introduzida no fogo infernal. Felipe Cacó está a dizer que for uma coisa, Jesus é Deus. Aquele cristão que toma Jesus como sendo Deus, os seus discípulos que tomam Jesus como Deus, essas pessoas irão para o inferno. Isso está muito mais que claro. O próprio Jesus deixou claro que ele foi enviado para confirmar, para adorar um Deus único, verdadeiro. E a Jesus Cristo foi um enviado, Messias de Deus, palavra de Deus, sim Senhor, concordamos. E o verbo de Deus é a mesma coisa. E também profeta de Deus, tudo isso aí foi Messias. E quando você sai e adora o Messias, porque supostamente você acha que ele ressuscitou, essa ressurreição que o próprio Jesus estava, quando estava crucificado lá no Marcos, ele estava a gritar, mas aqui estavam a ler uma passagem dizendo que Jesus era o Pai automaticamente. Quem vê Jesus vê o Pai, do tipo, Jesus está fundido no Pai. Mas como? Se o próprio Jesus, quando estava lá na cruz, ele dizia o quê? Ele dizia que ele lama sabachthani, tipo, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus é o Pai, quem vê Jesus é o Pai, tudo o Pai está lá dentro. Como é que foi abandonado na cruz? É uma questão essa aí que estamos a deixar. Maomé ressuscitou? Não ressuscitou. Moisés ressuscitou? Outra questão que estou a dar. Se uma pessoa, para ser uma verdadeira pessoa, uma pessoa justa e uma pessoa idônea assim, deve morrer e ressuscitar. Assim como Mitra. Mitra foi um deus que existia lá, dentre os deuses lá na era pagã, que também tinha 12 discípulos, assim como foi esculpido esse Jesus que está aí na Bíblia. Tinha 12 discípulos. Tinha também ele, tinha o quê? Morreu no terceiro dia, ressuscitou.
A mesma história, apenas com Constantino lá no século IV, o que é que ele fez? Limpou e engraxou e apresentou para o povo e o povo seguiu. É exatamente isso que está a aparecer aqui. Muhammad não ressuscitou porque ele não era Deus, não era filho de Deus. Deus diz no Corão que Allahu lam yalid wa lam yulad, Deus não gerou e não foi gerado. Não é Allah, é Allahu. Esse Allah que o Felipe Cacô está a dizer que é demônio, mas em contrapartida, se for ler esse Cacô, ele traduziu para a versão em árabe. Existem povos falando da versão árabe. Ele, como sendo profeta de toda a humanidade, é óbvio que ele traduziu. Não sei se o ilustre baixou na versão de árabe aí, pelo menos para ver. Você sabe. Está a dizer que o próprio Cacô Felipe foi enviado por Allah. Allah, ainda lá está escrito Allahu Azza wa Jalla. Allah é o Todo-Poderoso. Então, Felipe Cacô foi enviado com quem? Ora estão a dizer Jesus. Mas o árabe que vai ler lá a mesma mensagem na versão em árabe, está a dizer que o Felipe Cacô foi enviado por Allah. E Allah, ele em contrapartida, ele vai se divergir dizendo que Allah é demônio. Então, Cacô foi enviado por demônio. Podemos concluir isso aí. Então, está a dizer que a Bíblia, o Alcorão foi plágio da Bíblia, sei lá o quê. Mas qual é a moral que tem um discípulo de Cacô para dizer que a Bíblia, o Alcorão é plágio da Bíblia? Sendo que a própria Bíblia, esse Felipe Cacô aqui, quase 90% do que ele está a dizer, ou 50% pesquisou na Google, ou outra coisa que está no coisa. Leu algumas coisas, deturpou, por exemplo, esse Mateus, coisa 25, 6 que estamos a falar aqui. Não percebeu que era parábola, não estudou a teologia cristã, que se chama da hermenêutica, para interpretar, você saber interpretar o que é que se fala, muito menos a escatologia que fala sobre a revelação do Apocalipse. Mas ele não estudou isso tudo, leva uma passagem que não percebeu e vai dizer que aqui está a se referir a Felipe Cacô. Essa é a provança que ele está a usar. Está a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele está a dizer que essas versões são de diabo todas, excetuando de Darby, porque Darby segue o mesmo raciocínio com ele, também eles recebiam revelações assim por lá em diante. Então, o que acontece aqui, meus caros ilustres compatriotas, é que existe essa conexão. Sim, concordo que o diabo tem várias artimanhas. E há essa uma conexão desde lá, até Mateus 24, versículo 24 está a falar lá. Mateus 24, versículo 4 a 5 está a falar que acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão com meu nome, outros dizendo que foi enviado por Jesus, dizendo que eu sou Cristo, todos esses aí sendo enganador. E o enganador, assim como foi provado aqui, que Felipe cagou muita mensagem que ele está a falar aqui, está a mentir porque não existe nas referências que ele está a citar. Então é que encontramos essa mensagem, encontramos o quê? Essa mensagem está mais que provado que ele está a tentar enganar as pessoas. E Apocalipse 21, versículo 8 diz que os enganadores entrarão num fogo que arde com enxofre na segunda morte. Não.